Colegas, vamos para o sexto e último bloco, agora continuando a falar dos princípios que regem a execução. E para falar do próximo princípio, eu quero resgatar uma ideia que eu desenvolvi lá com os colegas, lá no primeiro bloco desse nosso encontro. Eu afirmei que cognição e execução são atividades que se completam, que se combinam. E essas atividades que se completam e se combinam, elas não podem obscurecer o fato de que a cognição exercida na execução ela é diferente da cognição exercida na fase de conhecimento. O processo de conhecimento é um processo de sentença, ele visa obter uma decisão dizendo quem está certo e quem está errado. A execução não é assim. A execução, o juiz faz uma cognição quando muito sumária, é o início da execução, deflagra as atividades executivas e aí, se o executado não se defender, não vai haver outra execução mais aprofundada e, em princípio, a execução terminará com a satisfação do exequente. Então não existe procedência ou improcedência na execução. Portanto, o objetivo primordial da execução é a satisfação do exequente, não propriamente a solução de uma lide, proferir uma sentença com coisa julgada que pacificará. Óbvio que satisfação implica pacificação, mas é uma pacificação concreta, em termos de resultado e não em termos de segurança jurídica. Dito isso, a gente chega a uma conclusão dos fundamentos pelos quais a gente tem esse outro princípio aqui, o princípio da disponibilidade. A execução se faz no interesse do credor, no interesse do exequente, e ele pode desistir da execução ou de todos os atos executivos, sem necessidade de ouvir o executado. Percebam que esse poder de disponibilidade por parte do exequente abrange atos executivos. Juiz, a gente penhorou esse bem, mas vai ser muito difícil expropriá-lo, então eu desisto dessa penhora. Juiz, eu pedi que fosse aqui numa obrigação de fazer, que fosse feita uma busca e apreensão, só que eu não quero promover essa medida, porque isso vai gerar um custo elevadíssimo que eu não tenho condições de antecipar. Percebam que essa disponibilidade se aplicaria primeiro para os atos executivos. Mas mais do que isso, essa disponibilidade se aplica à própria execução como um todo. Ou seja, nós temos na disponibilidade da execução uma regra radicalmente diferente daquela existente no processo de conhecimento. Como é no processo de conhecimento? À luz dos parágrafos do artigo 485, o autor só pode desistir da ação enquanto o réu não tiver sido citado. Se o réu já tiver sido citado, ele só pode desistir da ação se o réu concordar. Qual é o fundamento por trás disso? Porque o réu, ele ao se defender, ele pede para si uma tutela jurisdicional, ele pede que o juiz julgue improcedente o pedido do autor, pede que, portanto, o juiz reconheça que o autor não tem o direito que ele alega ter. Se o réu concorda com a desistência da ação, o processo é extinto sem resolução de mérito, artigo 485, inciso 8, não se forma coisa julgada material e, consequentemente, o autor pode vir a juízo de novo e perturbar o réu outra vez. Ao réu, portanto, é dado o direito de insistir para que ele saia vencedor, para que ele tenha uma sentença de improcedência, para que daí, formada coisa julgada material a seu favor, o autor não possa voltar a juízo para importuná-lo. Na execução, como não há uma lide a ser dirimida com julgamento de procedência ou improcedência, essa regra é diferente. O exequente pode desistir da execução mesmo sem consentimento do executado já citado. A única situação em que o executado poderia se opor à desistência da execução seria na hipótese de o executado ter apresentado alguma defesa de mérito. E por mérito, leia-se, com relação à relação jurídica de direito material subjacente ao título executivo. Isso, obviamente, ocorrerá com enorme frequência na execução de título extrajudicial, ou seja, o executado já apresentou embargos à execução, alegando quaisquer matérias de direito material. Mas isso também pode acontecer na execução de título judicial.
O cumprimento de sentença pode ser objeto de uma defesa do executado chamada impugnação, e na impugnação, além de questões de caráter meramente processual, de matérias atinentes a simples defesas, relativas aos atos executivos, há também matérias de mérito. Em sede de cumprimento de sentença, o executado pode se defender alegando quaisquer fatos impeditivos ou modificativos ou extintivos da obrigação, desde que supervenientes à formação do título executivo judicial. Nesses casos, nós aproximaríamos a execução, a regra de disponibilidade da execução, em relação ao processo de conhecimento. Nesses casos, é preciso que o executado seja ouvido e ver se ele aceita que o exequente desista da execução, porque aí se espelha a situação do processo de conhecimento. Nós temos aí um direito do executado em obter uma decisão relativa ao direito material favorável a si e que produzirá uma coisa julgada que o impedirá de ser novamente importunado. Já que eu falei disso, colegas, me permitam abrir um parêntese aqui para falar: e faz coisa julgada na execução? Existe algum tipo de coisa julgada na execução? Eu tenderia a dizer, colegas, que sim, que existem algumas diversas hipóteses de que a gente visualiza a execução sendo palco de uma decisão coberta por coisa julgada material. Sem nenhuma dúvida, quando há uma defesa de mérito do executado, embargos da execução, impugnação, cumprimento de sentença, mesmo simples petições que em alguns casos veiculem matérias relativas ao âmbito da relação jurídica de direito material subjacente ao título, as decisões a respeito dessas defesas do executado produzirão sim decisões fundadas em cognição exauriente aptas à formação de coisa julgada material. Fora isso, eu tendo a dizer que a decisão final da execução, aquela que declara satisfeita a obrigação, produz coisa julgada material. Mas vejam, produz coisa julgada material, a meu ver, apenas para a proteção do executado. Ela declara, à luz do artigo 924, que a obrigação está satisfeita. Ponto. E, portanto, o exequente não pode vir a juízo de novo cobrar a mesma obrigação, porque já há uma decisão declarando que aquela obrigação está satisfeita. Agora, se você, executado, deixou de se defender, tiraram bens do seu patrimônio, e aí você, portanto, se vê diante de uma execução já consumada de forma injusta, a meu ver, é perfeitamente possível uma ação de repetição de indébito. Não há coisa julgada sobre a existência e validade da obrigação. Simplesmente o juiz fez uma cognição e falou: estão presentes os requisitos do título, segue o jogo. Se fez a expropriação de bens do devedor e depois o devedor constata que tiraram dinheiro dele sem que ele tenha tido oportunidade de defesa. Eu acho que não há coisa julgada que o impeça de reaver o que foi indevidamente tirado do seu patrimônio. Qual o fundamento disso? O fundamento de que coisa julgada existe no que a lei diz que é. E nesse caso a lei não tem uma decisão de mérito que declare que a obrigação existe, é válida. Mas se o juiz extinguiu a execução porque a obrigação estava cumprida, implicitamente ele reconheceu que a obrigação existe, é válida. Eu acho que nem sequer daria para dizer que há um reconhecimento implícito, mas ainda que houvesse, isso é questão prejudicial. E questão prejudicial só é imunizada pela coisa julgada quando ela foi suficientemente debatida, decidida em processo de cognição exauriente e, portanto, nas condições do artigo 503, parágrafo 1º, só se aplicaria quando efetivamente houvesse uma discussão ampla a respeito disso. Nesse exemplo que eu dei, uma execução em que o executado não se defendeu, resultou na satisfação e, posteriormente, na decisão que extinguiu a execução porque a obrigação estava satisfeita, não tem como reconhecer coisa julgada. Então fecho o parênteses só para tema bonito, pouco explorado na verdade e, a meu ver, convida a essas reflexões. Eu vou para um próximo princípio, menor onerosidade. E ele recebeu no Código de 2015 uma conformação bastante interessante, considerando-se o que havia no Código anterior. No código anterior, com base no princípio da menor onerosidade, muitas empresas combatiam a penhora online via Bacenjude de dinheiro depositado em conta bancária e diziam: não, mas eu tenho máquinas, imóveis, automóveis, então vamos fazer com que a penhora recaia sobre esses outros bens e não sobre dinheiro e, consequentemente, nós, pelo princípio da menor onerosidade, vamos deixar a empresa
com o seu dinheiro de capital de giro para ela continuar a pagar os seus funcionários, tributos, gerar riqueza, etc. Essa é uma argumentação que de vez em quando colava, depender da situação, ao ponto do STJ ter editado uma súmula 417 dizendo que a preferência por dinheiro não é absoluta. E é curioso, né? A redação é muito vaga. Não dava para saber exatamente quando que o STJ entendia que a preferência pela penhora de dinheiro não seria prestigiada. Olhando os precedentes, não dá para a gente encontrar uma linha clara e, portanto, é aquele tipo de verbete que não deveria ter sido editado pelo seu grau de abstração. Mas, pelo menos ele nos sinaliza que o STJ tinha uma visão da menor onerosidade de reconhecer que em alguns casos a penhora de dinheiro ela poderia ser afastada desde que demonstrado no caso concreto que aquela medida seria excessivamente gravosa. À luz do Código de 2015, à luz do artigo 805, não dá para fazer mais esse mesmo raciocínio. A ideia aqui é de que, em havendo duas formas de fazer a mesma execução, ambas igualmente eficazes, você vai preferir a menos gravosa para o executado. Ou seja, você só compara medidas em termos de gravosidade para o executado depois que você verifica que as medidas comparadas já são suficientemente equivalentes em termos de efetividade para o exequente. Vamos voltar na situação que eu dei o exemplo agora há pouco. Existe ali uma execução por quantia certa, o exequente quer penhorar os bens, quer penhorar a conta bancária do executado, via Bacenjude. O executado vem e diz, não, mas não penhore a minha conta em razão do princípio da menor onerosidade. Penhore aqui esses carros, essas máquinas, esse imóvel. Vamos comparar, penhora de dinheiro no Bacenjude, cai na conta judicial, já levanta por exequente. Penhora de carros, de máquinas, de imóveis, tem que avaliar, tem que arrematar ou alienar. Tudo isso gera para o exequente muito mais trabalho, antecipação de custos, menor efetividade. Então não daria para aplicar. Ou seja, para que o executado ele se safe de uma medida executiva por considerá-la incompatível com o princípio da menor onerosidade, ele tem que oferecer uma diferente medida executiva, mas que dê uma efetividade igual ou melhor para o exequente. Pensem, por exemplo, na seguinte hipótese. A parte penhora máquinas, penhora veículos de uma determinada empresa. A empresa vem e diz, olha, juiz, essas máquinas, esses veículos são fundamentais para desempenho da atividade econômica. Mas eu tenho outras máquinas, outros veículos que geram um grau de eficiência igualmente positivo para o exequente, que não vão me trazer esse prejuízo. Eu tenho um imóvel, que inclusive na ordem de preferência dos bens a serem penhorados, o artigo 835 está em cima de bens móveis. Tudo isso também tem que ser levado em consideração. Primeiro, olhar o grau de efetividade do ponto de vista concreto que cada medida executiva vai gerar. E segundo, em se tratando de penhora para execução por quantia, olhar a lista do artigo 835, a meu ver, ela é um guia importante para a aplicação da menor onerosidade. Aí vocês podem perguntar, bom, mas agora, se essa súmula 417 do STJ está revogada, agora nós podemos considerar que o princípio da menor onerosidade vai fazer com que, conforme ele foi positivado aqui no artigo 805, que eu não tenha como escapar de uma penhora online via Bacenjude, eu também não iria tanto. Primeiro, eu consideraria que uma penhora online de um valor expressivo, de um valor elevado, que represente uma fatia ponderável do faturamento da empresa, digamos lá que a empresa fatura 100 mil por mês e a penhora de faturamento é de 200 mil. Nós vamos pegar 2 meses inteiros de faturamento daquela empresa. Eu acho que aí, não pelo princípio da menor onerosidade, mas que nós temos, num primeiro momento, a penhora de dinheiro em conta bancária e mais lá para baixo, na ordem do 835, a penhora de faturamento. Nesse caso, considerando o valor da penhora, que representa algo substancial em relação ao faturamento total da empresa, nesse caso, você poderia cogitar de substituir a penhora, pelo menos de parte do dinheiro, por penhora de outros bens.
Porque, do contrário, essa seria uma penhora de faturamento disfarçada, sem aqueles requisitos sobre os quais, no momento oportuno, outro professor do curso falará. Segunda hipótese que eu vejo, eventualmente uma possibilidade, vejam, os colegas haverão de me desculpar aqui se eu estou fazendo propostas destinadas a diminuir a efetividade da execução. A meu ver, a execução, ela também tem que proteger os interesses do executado. Não vejo uma execução efetiva quando ela é feita sem qualquer preocupação no tocante aos direitos do executado. Pensem lá numa execução provisória, em que o exequente não está disposto a apresentar alguma garantia para levantar o dinheiro que foi penhorado via Bacen-Jude. O dinheiro vai ficar lá parado, enquanto se esgotam os recursos pendentes de julgamento. Vejam que numa situação como essa, meus prezados colegas, nós não podemos identificar aí um benefício concreto e imediato por parte do exequente. E aí sim, se o dinheiro vai ficar parado lá, não é tão problemático assim que seja um imóvel ou que seja um automóvel. Porque aí o grau de efetividade, né, de uma medida e de outra não é tão diferente assim. Dinheiro parado e bem imóvel a ser avaliado, expropriado, vai dar mais ou menos, penso eu, no mesmo. E é curioso notar que o TST tinha uma súmula, por coincidência, de mesmo número, 417, mas que ela foi revogada, que reconhecia justamente isso, uma certa exceção na penhora online via Bacen-Jude de dinheiro, pautada em alguma medida no princípio da menor onerosidade da execução, mas levando em consideração a situação de execução provisória. O TST revogou, mas eu acho que a ideia ainda assim é bem interessante e poderia ser preservada. Então eu destaco isso como algo relevante. Outro princípio, colegas, da primazia da tutela específica da obrigação. Algumas observações de caráter terminológico, de caráter conceitual. Tutela específica, ela se contraporia à tutela genérica. A tutela genérica é aquela feita por meio de uma conversão em pecúnia. É o equivalente em dinheiro de uma obrigação descumprida. A tutela específica é aquela que faz com que a obrigação, que não seja de pagar dinheiro, seja cumprida exatamente da forma pela qual ela foi prevista no direito material. É uma obrigação de entrega de coisa infungível. Então é um automóvel, placa número tal, Renavan número tal, é aquele automóvel. É uma obrigação de fazer personalíssimo, é aquela obrigação. É uma obrigação de não fazer, é aquela obrigação especificamente considerada no plano do direito material. E a ideia de primazia da tutela específica da obrigação, ela é uma ideia construída primeiro a partir do reconhecimento de que, é melhor satisfazer em natura, satisfazer exatamente como o plano do direito material previa. Tem uma questão aí segundo aquela frase famosa de Chiovenda, que o processo deve dar a quem tem razão, tudo aquilo e exatamente aquilo que estava previsto no direito material. Então eu comprei um automóvel placa X com tais ou quais características, em princípio eu tenho que receber para que o processo seja efetivo aquele bem. Eu tenho uma obrigação de fazer ou não fazer, eu quero que aquela obrigação seja cumprida tal como no direito material ela deveria ter sido cumprida de forma voluntária. Mas percebam, e eu acho que é esse o dado importante, é que nós só chegamos à ideia de tutela específica da obrigação quando nós reconhecemos que há uma pluralidade de meios executivos destinados ou a forçar ou a se substituir ao executado para obter realmente aquela obrigação in natura. Nós tivemos que, para construir isso aqui, reconhecer que não existe a intangibilidade da vontade do executado, que o processo pode coagi-lo, que o processo pode realmente exercer uma força coercitiva para que o executado vá lá e cumpra in natura. É uma ideia que eu poderia detectar no nosso sistema de maneira bem clara e efetiva a partir da Lei da Ação Civil Pública de 85, depois amplificada pelos Códigos de Defesa do Consumidor, e depois essa lógica da primazia específica da obrigação é trazida para o Código de 73 por reformas processuais, principalmente a reforma de 94. E a ideia aqui, colegas, portanto, a de estabelecer meios executivos atípicos
que permitam que a execução de obrigação de fazer, não fazer e dar resulte nessa execução específica, in natura. E aí se faz uma técnica executiva que combina meios subrogatórios e coercitivos. Vamos lembrar daquela distinção feita lá no primeiro e segundo bloco? Nós temos lá nas técnicas subrogatórias, eu me substituo à vontade do executado e cumpro a obrigação. É comum que isso seja feito na execução por quantia, eu vou lá e tiro o dinheiro do bolso do executado e entrego para o exequente. É comum que isso seja feito na entrega de coisa. Então é um imóvel que eu vou lá e uso, se necessário, a força para tirar o executado de lá e depois essa posse do imóvel ser entregue ao exequente. A mesma coisa em se tratando de uma execução para entrega do bem imóvel. Faço uma busca e apreensão, vou lá e arranco o bem imóvel e entrego para o exequente. Mesmo na execução para obrigações de fazer ou não fazer, dá para aplicar a técnica subrogatória. Pensem lá, por exemplo, numa ação que pede a demolição numa construção irregular. Eu poderia, tendo a construção sido feita de forma irregular, a justiça reconhece como tal, eu mando lá umas escavadeiras, umas máquinas e derrubo aquilo tudo. É subrogatório. Agora, percebam que, principalmente se tratando de obrigações infungíveis, pensem naquele clássico exemplo do artista que é contratado para pintar um retrato. Mas eu conseguiria pensar uma série de outras hipóteses de obrigações infungíveis, mesmo fora desse exemplo histórico, acadêmico, de escassa relevância prática. Nessas obrigações infungíveis, ou quando a subrogação não é possível. Pensem lá que eu tenho uma ordem de busca e apreensão do carro. Obrigação de entrega de coisa. O devedor sumiu com o carro. Você vai lá na casa dele, no trabalho dele, não encontra. Para todas essas situações, antes de nós termos mais poderes do juiz, o resultado era converte em pecúnia. Não achou o carro? Quanto vale o carro? Dá o dinheiro equivalente ao carro. A obrigação é infungível. Não cumpriu? Quanto vale a obrigação? Converte em pecúnia. O código passou a dizer não vamos nos contentar com essa conversão em pecúnia. E aí vem a criação das astrentes, que é talvez o meio coercitivo mais relevante. Aquele que faz com que a cada período de tempo, normalmente a cada dia que a obrigação não é cumprida, a conta começa a ficar salgada e, portanto, você impele o executado a correr e cumprir a obrigação. E, portanto, criam-se condições para tutela específica, seja pela via subrogatória, ou seja, o juiz tem uma série de poderes para ir lá e cumprir, seja pela técnica coercitiva. Eu vou coagir o devedor até que ele efetivamente a cumpra. Cá entre nós, colegas, vou lhes dar a minha opinião. A técnica subrogatória é sempre melhor. Porque eu não dependo da vontade do devedor. Eu não dependo de uma ameaça de multa. O devedor pode não ter patrimônio, não faz nenhuma diferença. Põe uma multa de 1 milhão por dia, eu não tenho bens mesmo. O que vai fazer de diferença para mim ter uma multa diária de valor expressivo? O que, portanto, me levaria a reconhecer que a tutela via subrogação é mais relevante. Mas seja como for, a subrogação, a subrogação em primeiro lugar, a coerção em segundo, mas sempre considerando essa subsidiariedade, essa combinação de técnicas, nós chegaríamos ao reconhecimento dessa tutela específica da obrigação. Essa é a primazia. Em que situações você abriria a mão da tutela específica da obrigação? Quando não dá para fazer. Quando a obrigação se torna impossível. O carro que deveria ser entregue foi roubado, explodiu. A pessoa que pintaria o quadro morreu, não tem o que fazer. Esse é um cenário. Mas tem um segundo, vamos deixar o exequente resolver. O exequente falou assim, eu tô brigando há tanto tempo por esse carro que agora eu já peguei bode dele, eu não quero mais o carro, eu quero o dinheiro. Eu vou comprar um outro mais bonito porque esse aí já ficou com um gosto amargo em razão desse litígio. A tutela específica da obrigação, portanto, cederá em razão dessas duas situações. Mas tem uma alternativa ainda pouco explorada, doutrinariamente, eu digo, talvez do ponto de vista prático nem tanto, mas né, ela já tem alguns exemplos interessantes a serem julgados, mas é a ideia do resultado prático equivalente. Olha, eu não tenho mais aquele carro, modelo tal, placa tal, mas eu tenho outro que é muito parecido, é um modelo mais atualizado daquele mesmo automóvel, então nós vamos entregar aquele automóvel no lugar do outro que se tornou impossível. O resultado prático equivalente talvez seja a última tentativa antes de converter em dinheiro.
E é bem complicado identificar o que é um resultado prático equivalente, porque a gente tem que tentar achar realmente uma correspondência entre aquilo que era realmente devido e aquilo que vai ser entregue no lugar. Não podemos prejudicar nem o exequente nem o executado. Ah, vamos trocar um carro bem baratinho por um outro bem mais caro. Ou o contrário, trocar um carro caro por um outro mais baratinho. A equação aí é difícil e esse é um momento propício para um contraditório interessante entre exequente e executado. A meu ver, não podemos deixar o juiz fazer isso de ofício, empurrar a goela abaixo do exequente, algo que ele não queira. O exequente propõe, o executado propõe, aí, havendo essa equivalência, o juiz poderia aceitar o resultado prático equivalente. Seria, portanto, a última hipótese de tentar salvar uma execução específica para ela não virar uma execução por quantia. Eu, colegas, agradeço extremamente a atenção dos senhores. Cumprimento o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, professor Maurício Cunha, pela extrema gentileza do convite, pela primorosa organização do curso, a toda a equipe aqui do César Estácio pela acolhida e espero retornar aqui em outras oportunidades, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado.